aí, galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos, eu estou bem, graças a Deus, e feliz porque volto a ver o Ceará jogar uma boa partida, relativamente boa, não foi excepcional, mas vejo também que houve estreia no jogo e a gente começa a pensar que com os novatos que aos poucos o Condé vai ter à disposição, o time pode melhorar tecnicamente. A gente vai conversar sobre isso no vídeo, sobre essa vitória do Ceará sobre o Red Bull Bragantino por 1-0, vitória importantíssima, leva o Ceará aos 25 pontos, tira um pouco mais, ele vinha nos últimos jogos sem conseguir vencer, antes de vencer a equipe do Cruzeiro, vinha uma sequência negativa, depois que empatou contra o Flamengo, voltou a perder e a gente via se aproximar da zona de rebaixamento. 3 pontos fazem muita diferença, a equipe volta a subir na tábua de classificação desse campeonato brasileiro. E com o gol do Ailon, é isso mesmo, esse aí, ó. A jogada foi muito importante, muito interessante. Ela começa com o Nicolas, que ganha espaço do lado esquerdo, e aí ele passa para o Dieguinho. Como ele ganhou espaço no lado esquerdo, toda a defesa do Bragantino foi para o lado esquerdo de ataque do Ceará, o seu lado direito, e deixou um espaço para uma diagonal perfeita do Dieguinho, achando do outro lado o Galeano. O Galeano faz um domínio de bola muito interessante. Ele domina puxando para o seu lado direito e não tenta chutar porque ele estava com pouco ângulo. Ele coloca a bola na área, até errou, sai uma bola quicando. E aí de bate pronto, a bola toca no chão e na sequência o Ailon chega batendo para vencer a defesa do Red Bull Bragantino, para fazer o gol que deu a vitória à equipe do Ceará. A gente também vai falar um pouco mais sobre esse gol, sobre essa vitória e falar sobre o que o Ceará tem pela frente, incluindo a Copa do Nordeste. É que o Ceará joga diante do Bahia na próxima quarta-feira e, se conseguir sair de campo com uma vitória ou no tempo normal ou nos pênaltis, vai chegar para a grande final da Copa do Nordeste 2025. São assuntos que a gente vai falar, vai comentar sobre eles, a gente vai conversar aqui também com a ajuda, a cooperação do técnico Léo Condé e do que ele disse na sua entrevista coletiva, alguns tópicos que a gente vai também conversar por aqui. Eu tenho um recado para vocês. Se vocês estão precisando de soluções elétricas, olha, nós temos um especialista em soluções elétricas e queremos passar para você, indicar para você. Você pode ligar para o nosso especialista e se você está fazendo aquela reforma na casa ou está com alguma dificuldade elétrica no seu lar, ele vai resolver rapidinho. Então, você pode entrar em contato aí com o especialista elétrico que atende toda a região metropolitana de Fortaleza. Então, dê uma chegada, dê uma conversada, não tem nenhum tipo de problema. Rapidamente você vai ter a solução. Para aquele quarto que você fez novo, para aquela obra que você está fazendo, para aquela mudança elétrica na sua casa, é só dar uma conversada com o nosso especialista e não tenha dúvida, tudo será resolvido. Amigo, amiga, sempre digo para vocês que a minha oração por vocês é pedindo sempre a Deus que possa abençoar, proteger e orientar cada um de vocês, e dessa vez não é diferente. A gente vai conversar sobre os assuntos, sobre os tópicos aqui que a gente já destacou, mas antes, um recado de Primus Motopeças.
Ramos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. E deu Ceará, 1-0 para cima do Red Bull Bragantino. Não foi uma partida fácil, não foi uma partida simples. O Ceará teve dificuldades no jogo, mas o Ceará soube fechar muito bem os espaços para o Red Bull Bragantino e soube, no momento certo, marcar o seu gol. É óbvio que marcar um gol como aconteceu, ainda no começo, ainda no primeiro tempo de jogo, facilitou a vida do Ceará e a estratégia de jogo do técnico Léo Condé. Se a equipe tem tido dificuldades em fazer esse gol no primeiro tempo, por exemplo, ou chega ali para o final do primeiro tempo no 0-0, ela teria que se abrir e aí daria espaço para o Red Bull Bragantino. Um time que também não joga 100% com velocidade. O Bragantino é mais um time com toque de bola, com inteligência, que procura não errar passes, que busca espaços na defesa adversária. E essa foi a parte, acho que, mais importante do Ceará no jogo. Ele não concedeu esses espaços para a equipe do Bragantino. O Bragantino teve que lutar por esses espaços, teve dificuldade em achá-los, e isso acabou fazendo com que poucas oportunidades assim claras, reais de gol, tenham surgido da equipe paulista sobre o Ceará. Parecia que no primeiro tempo o Bragantino, que é um time que gosta, né, da posse de bola, do toque de bola, iria ficar ali com a posse de bola, iria buscar junto à área do Ceará aquele espaço para tentar o gol. Talvez finalizações de fora da área não aconteceram, mas talvez fosse isso que fosse acabar acontecendo ao longo daquela minutagem que o Bragantino tinha mais posse do que o Ceará, mas o Ceará soube com inteligência sair para o ataque. Ensaiou 2 ou 3 vezes, errou na hora da saída, não conseguiu sair com eficácia, mas no momento em que o Nicolas viu que havia espaço do lado esquerdo, aliás, o Nicolas que fez sua melhor partida pelo Ceará até aqui, ele viu um espaço do lado esquerdo, buscou esse espaço e, atacando esse espaço, como eu disse quando a gente estava conversando sobre os destaques, ele fez com que o Bragantino precisasse se fechar. Vocês já olharam como é que os times fazem no balanço defensivo, de direita para a esquerda? O que é que eles fazem? Quando o adversário está atacando pela esquerda, que era o caso, o time se posta todo à direita, ele vem junto, né? Faz um balanço defensivo todo para a direita, pende para a direita. Isso aconteceu. E o Dieguinho, inteligentemente, ao receber a bola do Nicolas, e com a qualidade que ele tem, conseguiu um lançamento longo do outro lado. Ou seja, o Bragantino estava pendendo defensivamente para a direita. E o lançamento vai para o seu lado esquerdo, o que surpreende, de certa forma, a defesa do Bragantino. E quando o domínio é muito bem feito, como o caso do Galeano, ele consegue ganhar do adversário. A bola ia sair, estava na linha de fundo, ele não tinha muito ângulo para bater no gol, ele precisava tomar uma decisão, tomou a decisão de cruzar. Certamente, se a gente for conversar com ele for sincero, o Galeano normalmente é um cara sincero, ele vai dizer que cruzou a bola porque tinha um Pedro Raul ali na área, sem dúvida. Só que ele cruza a bola muito por trás, ou seja, voltando, e o Ailon, que vem da esquerda, vem com aquela qualidade de chutar a bola. E é no bate-pronto, né? Pegou no chão, o Ailon chuta. É difícil, esse tipo de bola é muito difícil para a defesa, é difícil para o goleiro. O Ceará marca o seu gol do 1-0. A impressão que dava é que, como o Bragantino estava querendo ficar com a posse da bola, ele poderia ensejar, dar outras chances assim ao Ceará, né? Errar na saída de bola, colocar o Ceará numa situação de um contra-ataque, mas o time do Bragantino parece um time muito capaz de, mesmo vindo de 7 derrotas consecutivas, de 8 jogos sem vencer, não errar. Tinha a posse da bola, errava muito pouco, às vezes numa disputa de bola o jogador do Ceará tomava, mas aí a solução do Bragantino era fazer falta, tanto que os jogadores do Bragantino tomaram bem mais cartões amarelos que os atletas do Ceará, porque disparavam o jogo, na origem ali da jogada muitas vezes. E o árbitro da partida é aquele árbitro que é o seguinte: eu dou cartão amarelo se parar a jogada no segundo tempo, certo? No primeiro tempo, não. Então, as jogadas que foram paradas do Ceará no primeiro tempo, ele não deu cartão. Os jogadores até reclamaram, não foram muito efetivos na reclamação, porque os jogadores do Ceará não fazem isso. Por isso, o Ceará tem um índice muito baixo de expulsões. Os cartões amarelos normalmente são por falta e reclamação fica mais com o Pedro Henrique, esse reclama mesmo e acaba tomando cartão. Mas normalmente os cartões são por falta.
e os jogadores do Ceará não têm esse índice de reclamação tão forte. Mas o árbitro tinha esse pensamento. No segundo tempo aconteceram, ele deu cartão. No primeiro tempo, mesmo tipo de falta, ele não deu cartão amarelo. E o Bragantino foi parando, né, as investidas de contra-ataque do Ceará para que não acontecessem, porque, óbvio, eles poderiam tomar o segundo gol e complicar a vida do Bragantino. Veio o segundo tempo, o Bragantino perdendo continuou, tomando as ações, mas foi até um jogo mais monótono no segundo do que foi no primeiro tempo, a não ser ali nos minutos finais, onde tem gol anulado do Pedro Raul, aonde, não nos minutos finaizinhos, né, mas ali quando o Bragantino começa a partir para cima e dar algum espaço, né, teve o gol anulado do Pedro Raul, teve o Paulo Baia em alguns momentos se insinuando ali pelo lado esquerdo, já demonstrando que pode dar uma outra efetividade ofensiva, um jogador que tenha técnica, um jogador que sabe cruzar. Vide a tentativa no final do jogo que o Pedro Raul quase marca o segundo gol, numa cabeçada, que seja uma ótima defesa do goleiro do Bragantino. A forma como ele mata a bola na hora que a bola é passada para ele não é de um cara comum, né? Ele consegue dominar mesmo uma bola sendo jogada para ele muito forte, efetivamente buscando um contra-ataque, normalmente é uma bola forte mesmo. O jogador precisa de alguma técnica para fazer esse domínio, ele demonstrou que tem. A gente conhece o Rodriguinho do América Mineiro. Se ele tiver com essa qualidade, ele também vai ajudar muito o Ceará. Ou seja, o Ceará tem 2 ponteiros que não são seus jogadores desde o início do ano e que podem ser atletas importantes daqui para frente, principalmente com afunilamento de segundo turno, aonde infelizmente acontecem os cartões, acontecem as suspensões, acontecem as contusões e acontecem também as necessidades diferentes. Você vai jogar na casa do adversário, precisa de um contra-ataque. Você está perdendo o jogo, vai precisar ter mais ofensividade. Você está vencendo uma partida e para que o adversário não tenha o tempo todo a posse de bola, sem que você tenha uma alternativa para buscar o gol, você precisa de um jogador com mais velocidade. Tudo isso, esses jogadores podem dar à equipe do Ceará e, pelo menos na estreia, o Paulo Baia já deixou uma impressãozinha, não muito forte, né, mas já uma impressão de que ele pode cooperar, de que ele pode ajudar. Tudo isso em relação ao Ceará e ao que a equipe pretende fazer nesse segundo turno da competição. De cara, dá para entender como foi importante você chegar aos 25 pontos. É o primeiro jogo do segundo turno, certo? Mas é a 19ª partida do Ceará no Brasileirão. Ou seja, se a gente tirar lá o jogo do Fluminense, que é a partida pela 12ª rodada, que ainda vai ser jogada, do primeiro turno da competição, e, assim, nas nossas mentes, jogá-la para o segundo turno é como se o Ceará tivesse terminado um primeiro turno, ou seja, primeiros 19 jogos do Brasileirão com 25 pontos, para um time que precisa de 45. Ou seja, em 19 ele fez 25. Ele tem outros 19 para fazer 20, no mínimo, que seria o número dos 45, que normalmente mantém uma equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, olhando por esse prisma, muito interessante você chegar aos 25 pontos na sua 19ª partida, e mais interessante ainda você conseguir abrir um segundo turno vencendo em casa. Lembrem que quando começou o campeonato, ninguém imaginava que o Red Bull Bragantino, como chegou a lutar, né, chegou até a ser líder do campeonato, iria brigar lá na frente. Todo mundo imaginava que a briga do Bragantino era a briga do Ceará, ele não fez um ótimo campeonato paulista. Então, o que se imaginava? É a briga do Ceará, é a briga do Vitória, é a briga dos times que subiram, é a briga dos times que querem se manter na Série A do Brasileiro. Isso acabou não se mostrando muito realidade, se bem que agora só são 2 pontos que separam Ceará e Bragantino, o Ceará com 25, o Bragantino com 27. Mas, se a gente levar em consideração que a gente pensava lá no início, o Ceará ganhou 4 pontos contra esse adversário direto. O Ceará jogou 6 pontos, ganhou 1 ponto em Bragança Paulista, poderia ser mais, estava vencendo por 2-0, sofreu o empate, mas fora de casa, uma estreia, ganhou 1 ponto, e em casa ganhou 3, ou seja, você pegou um adversário que você imaginava que era um adversário direto, ganhou 4 pontos dele, ele ganhou 1 ponto seu. Então, acaba sendo bem interessante se a gente olhar para esse recorte de Ceará e Red Bull Bragantino. 25 pontos em 19 jogos, o técnico Léo Condé fala da importância desse resultado diante do Bragantino para o todo,
dessa competição, para o todo desse campeonato brasileiro? Não tem como negar que realmente é uma campanha sólida, né, para um time que está voltando da segunda divisão. Então, a gente fez um primeiro, digamos assim, se a gente levar nessa linha aí, né, fez um primeiro turno consistente, abrimos o segundo aí, ainda deve um jogo do primeiro, com uma pontuação bastante expressiva. Só que o campeonato é perigoso, traiçoeiro, a gente, como eu sempre falo, a gente vai jogo a jogo, passo a passo. A gente tem exemplos de equipes. O ano passado o Atlético Paranaense virou o primeiro turno com acho 27, 28 pontos e foi rebaixado. Então o campeonato é perigoso, nós vamos passo a passo, mas não resta dúvida que é um momento bastante positivo nosso, não só do estadual, mas da temporada como um todo. Mas a gente tá sempre focado no próximo jogo, esse é o pensamento nosso sempre, recuperar e já focar nesse jogo da Copa do Nordeste, mudar o foco aí para esse jogo contra o Bahia. Ceará 1-0, 25 pontos, está mais próximo do seu objetivo dos 45. Claro que tem muita coisa pela frente, tanto em relação a jogos, quanto em relação à busca da real pontuação. Mas agora o Ceará vai ter pela frente a Copa do Nordeste e vai ter pela frente também o Campeonato Brasileiro em uma semana. Se a gente levar em consideração do domingo ao sábado, que é uma semana, o Ceará joga na quarta e joga no sábado também. Quarta-feira contra o Bahia, decidindo uma vaga na final da Copa do Nordeste. Ou no tempo normal, ou nos pênaltis, o vencedor, quem vencer, vai chegar à final da Copa do Nordeste. E no sábado joga contra o Grêmio. Você sabe, qualquer ponto no Campeonato Brasileiro é importante. Um ponto no Brasileirão define se você cai, se você segue, se você vai para a Sul-Americana, se você vai para uma Libertadores. Um ponto no Brasileirão faz muita diferença. E eu perguntei para o técnico Léo Condé exatamente isso. O que é que ele pensa sobre isso e se ele já definiu que a prioridade, Brasileirão, na Copa do Nordeste poupa atletas ou poupa jogadores no Brasileirão, vai querer ser campeão da Copa do Nordeste, e ele respondeu assim. Não, foco total para tentar vencer os dois jogos. A gente vai com o que tem de melhor para as duas partidas. É claro que vai ter vão existir algumas situações, como você pontuou, de atletas que podem jogar uma competição e não pode jogar outra. Tem a questão de cartão amarelo também. Sobral acho que está fora. Mas a gente vai com o que tem de melhor para os dois jogos. É claro que o foco nesse momento é a Copa do Nordeste, é tentar classificar o Ceará para a final. E depois é um jogo duríssimo também contra o Grêmio lá em Porto Alegre, mesmo não estando tão bem na competição, mas tem toda uma tradição, um treinador experiente. Mas a gente já mostrou aí, né, como eu falei, nesses últimos jogos aí, que a gente tem capacidade de jogar contra qualquer adversário em qualquer lugar. É claro que, como até o Condé tocou um pouco nisso aí, ele tem perdas para as duas competições, né? Na Copa do Nordeste, por exemplo, na minha pergunta real, né, quando eu fiz na coletiva, eu até citei para ele não vai poder utilizar os novatos. Contra o Bahia, o Ceará não pode utilizar os jogadores que foram recentemente contratados. Não vai poder utilizar Vina, Vinícius Anocelo, Rodriguinho e Paulo Baia. Mesmo que chegue à final da Copa do Nordeste, o Ceará não pode utilizar esses atletas. Por quê? Porque, segundo o capítulo 3, artigo 4º, o capítulo 3 do regulamento específico da Copa do Nordeste, no artigo 4º, os clubes precisavam inscrever os jogadores até o dia 6 de junho de 2025. Então, quem foi inscrito nessa janela, segunda janela nacional de transferências, não tem condição de jogar a Copa do Nordeste. Novidades, se será contratar também mais alguém, também não terá condição de jogar a Copa do Nordeste. E aí você soma isso o Matheus Bahia. Por quê? É um jogador que foi emprestado pelo Bahia, sem pagamento de empréstimo, e como acontece aqui no Brasil, emprestado sem pagamento de empréstimo, o atleta não pode disputar uma partida contra o seu time de origem, o time que o emprestou de graça. Então, o Marcos Vitor, que foi titular nessa partida, não pode jogar contra o Bahia. O Matheus Bahia também não pode. Então, nem Marcos Vitor, nem Matheus Bahia,
o Léo Condé tem à disposição. No caso do Matheus Bahia, me parece que seria difícil ele jogar. O boletim do departamento médico não diz especificamente o que ele tem, mas que ele teve uma pancada ali na região do joelho, e nos últimos dias ele inclusive participou de alguns treinamentos com uma proteção ali perto do joelho, e por conta disso ele não esteve em campo e nem ficou no banco de reservas, nem teve condição de ficar no banco de reservas nessa partida contra o Red Bull Bragantino. Então, entendo que dificilmente o Matheus Bahia teria condição de jogar, mas não importa, ele não pode jogar contra o Bahia. Mesma coisa do Marcos Vitor, também não pode jogar contra o Bahia. De cara, já são 2 desfalques importantes, principalmente o Marcos Vitor, porque foi titular nessa vitória contra o Red Bull Bragantino, mas não poderá estar em campo em Salvador. Então, o técnico Léo Condé, acredito até que ele já, sabendo disso, porque óbvio que ele já sabia, já deixou o Marcos Vitor para jogar essa, para que o Marlon jogue a partida em Salvador. Deve ser isso que vai acontecer no time do Ceará. E depois do jogo contra o Bahia, o Ceará enfrenta a equipe do Grêmio. Eis aí as próximas partidas do Ceará na temporada. Nesse confronto contra o Grêmio, no próximo sábado, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Fernando Sobral não vai poder jogar, porque ele entrou e tomou cartão amarelo, completou a série de 3 cartões amarelos, vai ter que cumprir suspensão automática, então está fora dessa partida. Então já tem essa questão, embora que o Fernando Sobral não começou a partida, não é hoje titular na equipe do Ceará, mas podem prestar atenção, é basicamente uma alteração certa nos jogos, a entrada do Fernando Sobral para esse jogo, para esse confronto. Ele não vai poder estar em campo diante da equipe do Grêmio. Então, observando aí os próximos jogos do Ceará, o Ceará enfrenta a equipe do Bahia na quarta-feira, nesse confronto das 9h30 da noite. É como as quartas de final, nós estamos, nesse caso, nas semifinais, mas é igual às quartas de final. Nas quartas, o Ceará jogou contra o Sport e foi jogo único, com um empate. As equipes foram para os pênaltis e as penalidades definiram o time que seguia em frente. O Ceará seguiu para as semifinais. Contra o Bahia é a mesma coisa, o tempo normal, quem vencer fica com a vaga, não tem jogo de volta, é jogo único. Se houver empate, pênaltis, e aí quem vencer nos pênaltis vai para as finais da Copa do Nordeste. Já no sábado, o Ceará vai enfrentar o Grêmio. Essa viagem do Ceará, pelo acordo que fez com os atletas, é com voo fretado. Não há viagem para Porto Alegre direta na malha aérea brasileira, saindo de Fortaleza. Você sempre vai ter que fazer uma conexão. E, por conta disso, o Ceará freta o voo para ir direto e voltar também de forma direta. Então, o Ceará vai ao Rio Grande do Sul em voo fretado para esse jogo contra a equipe do Grêmio no próximo sábado. O jogo acontece às 9 da noite. É sábado, é 9 da noite, não tenho que chorar, né? Podemos achar ruim, talvez seja meio chato para você, torcedor, num sábado à noite, mas é isso, o jogo é 9 da noite lá na Arena do Grêmio. No sábado seguinte, dia 30 de agosto, o Ceará volta a jogar aqui no Castelão. Vai enfrentar a equipe do Juventude. Esse jogo, esse confronto, está marcado para as 4 da tarde, o Ceará enfrentando o Juventude. Menos mal que o jogo em casa, que é onde recebe público, que é onde o torcedor vai, é sábado às 4 da tarde. Já disse para vocês, né? Meu ponto de vista, o melhor dia e horário para futebol é sábado, 4 da tarde. Porque você, torcedor, tem o seu domingo livre para o seu lazer, para o que você for fazer, e é sábado, 4 da tarde, não perde, não se destrói a sua noite de sábado, ela não é destruída, porque você vai ter toda a condição de, na noite de sábado, já estar ou em casa, ou indo para sua casa, ou para onde você quiser ir. Então, sábado, 4 da tarde é o melhor horário para futebol. Sábado, 4 da tarde, o Ceará enfrenta o Juventude no dia 30. Sábado que vem, Grêmio fora, 9 da noite. No sábado seguinte, aqui no Castelão, o Juventude às 4 da tarde. Tem mais 2 jogos aí do Ceará que eu coloquei, nos próximos 5 que o Ceará faz. O Ceará enfrenta o Vasco da Gama no dia 13 de setembro, não se sabe, né, porque esses jogos ainda vão ser desmembrados, a tabela ainda não foi desmembrada, mas por volta do dia 13
de setembro o Ceará enfrenta o Vasco e por volta do dia 20 de setembro o Ceará enfrenta a equipe do Bahia. Como eu disse, essa tabela ainda necessita, ainda carece de um desmembramento para a gente ter ideia do que é que vai acontecer. É óbvio que vocês vão me perguntar algumas questões, por exemplo, a avaliação sobre a estreia do Paulo Maia. O técnico Léo Condé fez uma avaliação sobre essa estreia, então vamos ouvir o Condé para depois a gente conversar sobre a estreia do atacante. Os atletas, os que chegaram, né, com ritmo de jogo, já estava treinando, indo para os jogos, tanto Paulo como indo nos jogos do Fluminense, o Rodriguinho também participando dos jogos do Cruzeiro, né, o Zanocelo e Vina não vinham atuando muito, está precisando, né, melhorar um pouco a parte física, mas daqui a pouco já vai estar conosco aí também, ambos. O Paulo, assim, fez praticamente 2 treinos com a gente, já veio para o jogo. É natural, ele alternou ali bons momentos e momentos não tão bons, né? É diferente o clima, o ambiente. É normal para o jogador que faz a sua estreia de uma maneira tão rápida. Eu não gosto de fazer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem uma sequência de jogos aí. Temos na quarta-feira o jogo com o Bahia, temos o Grêmio, então a gente tem que acelerar um pouco o processo de algumas situações. Mas ele alternou bons e maus momentos, que é normal, mas acho que é um jogador que vai nos ajudar muito, trabalha pelos lados do campo ali, consegue tirar o time de trás, tem velocidade, hoje não teve oportunidade, mas tem uma boa batida na entrada da área também. Olha, não foi uma estreia estupenda. O Paulo Baier não estreou marcando gol, não estreou dando assistência, bem que poderia. Ele cruzou uma bola que poderia ter sido gol do Pedro Raul, foi muito da defesa do goleiro do Bragantino, muito mais do que o Pedro. Acho que o Pedro Raul fez o que deveria fazer, cabeçou como pôde ali no cantinho. Mas demonstrou a qualidade de um jogador que pode dar opções diferentes para o treinador. É um atleta que tem uma ótima técnica, nós vimos isso jogando pelo Goiás. O Paulo Baier foi importante na equipe do Goiás, foi importante até para o Ceará, né? Porque marcou o gol que acabou fazendo com que o Ceará tivesse a sua classificação, seu retorno à Série A do Brasileiro, ali na última rodada contra o Novo Horizontino, mas é um bom jogador. Chamou muita atenção, né? Naquele contra-ataque, a matada de bola do Paulo Baier. Me chamou a atenção a inteligência no lance em que ele cruza a bola para o Pedro Raul, para não cruzar de qualquer forma de perna esquerda, fazer o giro para a perna direita, esperar o Pedro Raul se posicionar para fazer aquele cruzamento certinho na cabeça do centroavante. Então, acredito que é um jogador que pode ajudar muito. É claro que ele não vem só nessa leva de novos atacantes contratados, mas é ele que a gente pode avaliar, entendendo que as 4 até aqui foram boas contratações e que em cada uma delas o Ceará vai ter uma valência diferente, uma opção diferente, embora no caso do Rodriguinho tenha algo parecido com o caso do Maia, que é velocidade, que é jogar pelo lado, embora o Rodriguinho também jogue pelo meio, vem muito mais para jogar pelo lado, mas há características que são diferentes. E o Léo Condé sabe, o Léo Condé conhece, o Léo Condé está trabalhando com esses atletas nos treinos, então ele tem toda a condição de utilizá-los da melhor forma possível, e isso pode ser bastante interessante para a equipe do Ceará. E contratações param por aí? Bem, não. A resposta é do próprio departamento de futebol do Ceará, que segue tentando contratar um centroavante. Como eu já disse algumas vezes, eles dizem que há outros nomes, que o Ceará tem outros nomes agendados, mas a negociação em curso é com o Lautaro Dias. O Ceará já conseguiu quebrar algumas coisas, por exemplo, no primeiro momento, o Cruzeiro não aceitava emprestar, era só venda. O Ceará já acertou que a vinda do Lautaro pode acontecer por empréstimo. Depois o Ceará tinha uma outra dificuldade, o salário do jogador. O Ceará conseguiu acertar um salário com Lautaro Dias, que é bom para o jogador aceitou, e é bom para o Ceará. E agora o Ceará tenta quebrar do Cruzeiro aquela obrigação de compra do Lautaro, independente do que ele fizer no Ceará, o que é ruim. Você traz um jogador, sei lá, ele quebra, ele vai mal, quebra a bola, nada feito, mas tem a obrigação de comprá-lo no final do ano. Isso é ruim. Como é que o Ceará quer fazer? Trazer o jogador, há obrigação lá de compra, desde que o atleta
faça um número de minutagem em campo que seja do padrão que o Ceará entende que um jogador tem que fazer para uma boa parte aí da do segundo turno, da segunda volta do Campeonato Brasileiro. É isso que o Ceará quer fazer. Estipular metas, ou seja, compra o Lautaro é obrigação? Sim, compra o Lautaro é obrigação, desde que ele chegue às metas que foram estipuladas pelo clube. É isso que está faltando, é isso que está sendo conversado, e é isso que nos próximos dias nós saberemos se o Cruzeiro aceita ou não que o atleta venha. Como eu disse, as barreiras, acho que mais difíceis, foram quebradas. O Ceará não compra direto, ele traz por empréstimo, o Ceará negociou o salário, o Ceará já sabe que é um salário que ele pode, que o jogador quer, e agora essa questão de embutir metas que foram estipuladas pelo clube dentro do contrato para a possível compra é o ponto final que a direção do clube quer chegar em acordo com a equipe do Cruzeiro. Se tudo der certo nisso, aí a contratação será sem maiores problemas efetivada. Amigo, amiga, sempre bom conversar com vocês por aqui. É legal a gente ter esse papo e eu agradeço demais, ao mesmo tempo pedindo que você deixe o seu like, ele é bastante importante, é com ele que a gente sabe se você gostou do nosso vídeo. Como a gente diz sempre, o like é como se fosse a aprovação ao nosso vídeo. Então, seu like, joinha, gostei, ok, como você quiser chamar, legalzinho, não tem problema. Deixe o seu like, ele é sempre muito importante e eu agradeço demais. Os seus comentários também são interessantes, eu mesmo faço a resposta a cada um dos comentários, então você pode comentar por lá, que a gente traz aqui o ponto de vista, ou diz para você aquela dúvida que você está tendo, ou se eu não sei, vou investigar, vou procurar saber, mas deixe no seu comentário o seu ponto de vista sobre o Ceará. Você assistiu a partida? Você gostou do Ceará diante do Red Bull Bragantino? O que você acha que falta? O que você achou da estreia do Paulo Baia? O que é que você pensa dos outros contratados, Vina, Zanocelo e Rodriguinho? O que é que eles podem ajudar na equipe do Ceará? O que é que você ainda traria para reforçar esse elenco alvinegro? Será que eu estou certo ou estou errado achando que o Nicolas fez sua melhor partida no Ceará até aqui? Nada demais, não foi nada de monstruoso, ele não foi o melhor em campo, mas ele fez sua melhor partida no Ceará até aqui. O que você acha, o que você pensa disso? Tudo isso você pode deixar para nós nos seus comentários. Além de compartilhar o vídeo naquele grupo de amigos, de família, de trabalho, aquele grupo que certamente tem muito mais alvinegros, você pode deixar lá o nosso link do vídeo para que outros alvinegros também tenham uma condição de ter as nossas informações e de poder conosco compartilhar as suas opiniões por aqui. Está na hora também de você se inscrever no canal. O que está faltando para você ser inscrito? Não paga absolutamente nada, não é membro, é inscrição no canal. Como é que você faz? Você vai para a página principal do canal, e aqui embaixo na descrição do vídeo, o primeiro link é para a página principal. Você clicando nesse link, vai direto para a página principal, lá tem inscreva-se, você clica, vai mudar, vai virar inscrito. Você já está inscrito no canal e pode ativar no sininho todas as notificações. Por quê? Porque se você pede à plataforma, olha, eu quero receber todas as notificações desse canal, você está dizendo o seguinte: quando esse canal tiver vídeo novo, me notifique, por favor. É isso que a plataforma vai fazer por você. Então ative todas as notificações, que sempre que tiver vídeo novo, você vai ser notificado dos seus novos vídeos por aqui. Agradeço demais a sua participação, feliz demais em estarmos conversando de novo. Deixo com vocês, a partir de agora, os melhores momentos dessa vitória do Ceará por 1-0 sobre o Red Bull Bragantino, as imagens da TV Artilheiro, as imagens de Garibaldi Soares, e quero contar com vocês nos próximos vídeos. É por isso que nosso compromisso continua. Se Deus quiser, estaremos juntos nos próximos vídeos. Até lá!